Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Reflexões Criativas Entrevista. Meu nome é Daniel Chicote, é um prazer ter vocês aqui comigo. O episódio de hoje é uma verdadeira travessia, não só geográfica, mas também criativa, existencial e corajosa. Nosso convidado largou tudo no Brasil, inclusive uma carreira no mercado audiovisual, para viver em um dos lugares mais inóspitos e fascinantes do planeta, o Ártico. Por lá, onde o silêncio é ensurdecedor, a noite pode durar meses e o frio desafia até os equipamentos mais tecnológicos, ele conseguiu encontrar não só uma forma nova de viver, mas uma forma de se comunicar também. Ele transformou a neve na sua narrativa, a solidão praticamente numa audiência global, e a sua câmera virou a ponte entre dois mundos, os das geleiras e os das redes sociais. Ele é criador de conteúdo, fotógrafo, filmmaker e também educador. Passou e já produziu imagens para gigantes como BBC, Netflix, CNN, também já fez cinema. É criador do método Cinemártico, um treinamento aí que ensina pessoas comuns a contarem histórias extraordinárias por meio do audiovisual. Ah, tem mais. Ele também levou brasileiros ao Polo Norte, em expedições imersivas, e lançou também um livro infantil que convida as crianças a desenvolverem e conhecerem a vida no gelo com aqueles olhos de curiosidade e imaginação. Ele une técnica e alma, marketing também verdade, conteúdo e consciência ambiental, e mostra aí que mesmo no gelo é possível a gente aquecer essas ideias e impactar o mundo, provando aí que propósito, criatividade e tecnologia podem coexistir, sim, mesmo nos extremos do planeta. É com muita honra que eu recebo hoje aqui, no Reflexões Criativas, Chico Matos. Chico, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui no Reflexões Criativas. Obrigado por toda a apresentação aí, me senti importante já. Pô, cara, mesmo, Daniel. Eu que agradeço, é uma honra e um prazer estar aqui. Obrigado você de ter dado um espaço na sua agenda aí. Eu sei que você está muitas horas na frente. Bom, Chico, a gente vai passar aqui um pouco sobre sua história. Quero falar um pouco com você de conteúdo, storytelling, marketing. Claro, falar também de futuro, produção, dar uma aprofundada em sustentabilidade, talvez discutir um pouco dos seus próximos passos na sua carreira. Queria começar te perguntando, acho que você já deve ter respondido isso algumas vezes, mas o que te levou a deixar tudo para trás e viver no Ártico? Foi um chamado interno ou você entende que foi uma construção de jornada? Eu acho que, eu falo muito isso, que a vida ela é um rio, sabe? Se a gente tá naquela correnteza do rio e a gente é a água ali, e a água ela não sai do caminho, ela não tenta passar sobre aquelas pedras que estão por fora do caminho do rio. A gente tem que entender o nosso caminho e aceitar o nosso caminho, e aí a gente vai fluir. Então, eu já tinha uma paixão assim, por fotografia, por vídeo, por tudo. Eu comecei no audiovisual em Balneário Camboriú profissionalmente em 2002, quando eu comecei com os meus primeiros trabalhos de edição e de filmagem. Eu tinha uma câmera mini DV, que era fita na época, e eu fazia bastante trabalho de VJ, que é visuais para festas eletrônicas, para eventos, para tudo. E aí foi que eu sempre tive a ideia de sair do Brasil, sabe? Eu sempre quis, estava na minha... eu falava para os meus pais desde pequenininha, desde criança, que eu ia morar fora, E eu cedo virei comissário de voo, com 18 anos já trabalhava na TAM como comissário. E daí, depois que eu terminei minha faculdade, estudei comunicação, estudei bastante fotografia,
tava fazendo meus vídeos, só que eu era um filmmaker frustrado no Brasil, sabe? Fazia alguns trabalhos aqui e ali, mal conseguia me sustentar, era muito difícil. Eu resolvi sair do país e peguei um trabalho num navio de cruzeiro para trabalhar de barman. E aí eu comecei a trabalhar fora e, por um acaso do destino, olha só como a gente deixa as coisas fluírem, como eu não lutei contra, como se eu ficasse dizendo, olha, se eu vou sair só como videomaker, eu vou sair só como comunicador do Brasil. As coisas vão dar errado, né? E eu não lutei contra, apareceu uma oportunidade para mim no navio, eu pulei no navio, fiz o curso em São Francisco lá, e o navio, eles podiam me mandar para qualquer lugar do mundo, tinha vários lugares que eles podiam me mandar, que tinham os navios dessa empresa. Uhum. E eu, por acaso, fui mandado para o Alasca. E eu nunca tinha visto gelo, nada, só a neve que eu tinha visto era em Passo Fundo, na minha cidade lá. Eu lembro quando eu era criança, eu peguei várias vezes neve, assim. E aquelas nevezinhas fininhas que caem de vez em quando. E lá eu vi o gelo azul, assim, era verão, não tinha neve, só no topo das montanhas, e muito gelo azul. E aquilo me deixou, assim, fascinado, porque impactado. Eu não tinha noção que era tão azul o gelo, e eu não tinha noção que os animais são assim tão palpáveis, né? Tipo, de tu realmente ver um urso na floresta, o salmão, as águias, né? A bald eagle, coiote, todas essas coisas. E eu fiquei bem doido. Aí eu acabei na Austrália, porque esse navio foi vendido numa companhia australiana, eu vi a Austrália, quer saber de uma coisa? Vou estudar aqui. Aí peguei o dinheiro que eu tinha guardado, gastei tudo num curso lá para estudar multimídia. E estudei multimídia, conheci minha mulher, que é da Suécia, que estudava lá também. A gente saiu viajar o mundo. Acabou o visto lá, vamos viajar o mundo, foi pro Brasil, ficou um tempão na Ásia, na Europa, e nesse meio tempo acabou o dinheiro, a gente não tinha para onde ir, e tinha uma amiga em Svalbard, no Ártico. Sim. Na cidade mais ao norte do planeta, onde não tem árvore, onde tem mais urso polar que gente, onde tem 100 dias de escuridão, 100 dias de sol da meia-noite. E eu, nossa, oportunidade, vou para lá. Só que assim, eu não poderia trabalhar com o que eu queria, né? Eu tinha que trabalhar com o que tinha era um trabalho de barman. Sim. Né? Não tinha nem trabalho, eu fui para lá assim, na louca. Coragem. E aí consegui como barman. Não tinha mais câmera, não tinha mais nada. Guardei um dinheirinho, o primeiro dinheirinho que eu guardei, assim, eu falei, cara, vou comprar uma câmera. E aí comecei a filmar de novo e tal, mas assim, só por prazer pessoal. Pensando, isso aí não vai dar em nada, né? Mas nem pensava que vai dar em alguma coisa. Só que aí, ali começou a dita da mídia social, ali nessa época começou o Facebook, né? Tava popularizando. E aí eu comecei a filmar os animais e a aurora boreal e tudo, e fazer time-lapse, foto e botar nas redes. E aí começou gente me contatar daqui, dali, daí eu conheci algumas pessoas no bar onde eu trabalhava, que trabalhava com televisão, e aí eu puxava meu celular, mostrava, olha o que eu faço e tal. Os caras olhavam. Legal. Daí pra frente foi um monte de coisa acontecendo. Então foi daí que surgiu a ideia de transformar a sua rotina no Ártico em conteúdo digital mesmo. Foi nesse momento que talvez você percebeu que você tinha algo único nas mãos, vamos dizer assim? Não foi aí. Aí eu trabalhava mesmo fazendo conteúdo para televisão, né? Então eu vendia estoque de filmagem, de urso, de paisagem, de geleira, dos animais, das focas, raposas.
eu vendia para as televisões. Então eles chegavam lá, eles tinham tipo 10 dias para fazer uma produção e eles não conseguiam pegar tudo que eles queriam. Não tinha nem queriam. habilidade para fazer, né? Imagino, não tinham nem habilidade e o conhecimento de como fazer direito aí, talvez. Isso dá assim, ó, isso geralmente o pessoal que está fazendo produção, eles gastam com um produtor local muita grana, aí ficam lá um tempão e aí conseguem as imagens. Sim. Mas produções que são assim um pouco menores, para notícia, para tudo, eles precisavam de estoque. Eu comecei com vendendo estoque. Aí eu percebi que eles queriam mais. Eles queriam fazer a reportagem melhor, o negócio. E aí eu fiz o quê? Eu comecei a oferecer logística. Eu digo, tu quer levar a tua equipe lá na geleira? É perigoso. A gente pode fazer. Então tá. Aí eu comecei. E aí eu lembro que eu tinha medo de cobrar, assim. Eu digo, é caro, né? Caro quanto, né? Os caras não era caro. Pra mim era uma grana, mas pros caras, tipo assim, sei lá, $20 mil na época, né? Era um monte de dinheiro pra mim. Eu pensei, cobrar $20 mil. Os caras, não, tá. Assinavam lá, tava pago os 20 mil. Eu alugava as motos, fazia tudo. Pegava, né, mais um outro guarda de urso polar, mais uma pessoa comigo, e nós íamos todos, levava o pessoal lá para filmar e tal. E aí eu comecei com esse negócio de produção. Então, eles tinham a produção deles, eu agilizava tudo, conseguia as pessoas para entrevistar, os locais para filmar, tudo, e me colocava como, se precisar de um operador de drone, eu posso fazer, aí não precisa trazer mais um. Não, beleza. Aí eu comecei, se precisar de diretor de fotografia, tem eu aqui, não precisa trazer mais um. Me mostra o portfólio. Foi oferecendo seus conhecimentos ali, né? Como isso. Até chegar no ponto que eu falei, não precisa mais trazer ninguém. Eu faço o esquema aqui e te mando o episódio lá. E é assim que foi rolando. E assim, e o canal Off foi numa dessa que eu estava fazendo produção pro Fantástico. Com a Sônia Bride e o Paulo Zero. Uhum. E a Sônia, um dia a gente conversando, a produção longa e tal, jantando, a gente passava os dias inteiros juntos, ficou bem amigo. E eu nessa sempre fui orgulhoso dos meus vídeos e tal, puxei meu telefone e mostrei, isso aqui é meu projeto pessoal, isso aqui que eu faço e tal. E ela ficou olhando e falou, meu Deus, que incrível, que incrível, que incrível. E ela falou, olha, o canal Off, tu sabe que é o canal Off? Eu falei, não, só tá precisando, o pessoal tá atrás, na real, de uma coisa mais real, né? Uma expedição, uma coisa real. E isso aqui que tu vive é real, é a tua vida mesmo. E aí, o que tu acha que eu faço? Ela filma tudo que tu tá me mostrando, a tua vida, o que a gente fez aqui, tudo isso aqui, se tu contar essas histórias, é inacreditável. Aí, no outro dia, eu recebi uma ligação do cara que era presidente da Globosat na época. E ele falou, vamos fazer uma série. Eu falei, vamos. E aí começou, né? Aí começou eu vir para frente da câmera. Em que ano que foi isso, Chico? 2015. 2015. Eu estava lá ainda, eu saí em 2016 da Globosat. Eu lembro quando o seu programa estreou. E, cara, isso é muito... O que você fala é muito real, né? O que você vive aí e transformou lá no Off. Realmente foi sua vida, sua história. E hoje você está aí com milhões e milhões de seguidores nas redes sociais. Eu queria entrar numa pergunta que é, se você pegar qual foi o vídeo ou o programa, vamos dizer, que mais te surpreendeu pela repercussão positiva ou negativa nesse tempo de 2015 até hoje aí, nesses quase 10 anos, vamos falar. Que você lembra, se puder linkar de todos os que eu fiz, eu lembro de 1 ou 2. Que mais me impactou, tu acha, o que eu mais gostei, o que mais foi prazeroso fazer? O que mais te surpreendeu mesmo, assim, pela
repercussão, seja positiva ou negativa, se é que teve, né? Porque é muito fascinante o Ártico. Assim. Eu também lembro a primeira vez que eu vi neve na vida, foi na Patagônia, aqui pertinho. É uma coisa deslumbrante. Imagino aí. Pois é. O que mais repercutiu com as pessoas, na real, foi conteúdo simples da internet. Sabe? Televisão não tem um alcance assim. Né? Só se tu fizer uma televisão aberta, um negócio muito assim, mesmo assim, né? Eu já fiz televisão aberta numa plataforma grande, fiz a série O Homem do Gelo na Record, foi muito legal de fazer. Só que a repercussão mesmo que tu sente do público na rua, né? Que quando, por exemplo, eu fiz muita coisa para televisão e eu nunca tive assim, acho que foi contar da mão, assim, quantas pessoas vieram para mim, cara, assistiu o que tu fez, maravilhoso, legal. Te entendo, porque você não é o rosto, né? Você produziu, você tá por trás, você não tava na frente. Não, mas eu estando na frente da câmera. Mesmo estando na frente da câmera? O próprio Canal Off, o próprio Em Busca das Luzes do Norte, né? Fiz 2 temporadas de Minha Vida no Ártico, meia hora cada episódio, né? São 26 episódios, daí eu fiz mais 10 com o Luz do Norte, né? Luz do Norte, e muitas reportagens, coisas que eu tava ali, mas assim, eu não recebia um carinho, eu não tava esperando um carinho do público, mas eu queria assim, pô, tu assistiu? Né? Tu faz o vídeo, tu não faz o vídeo pra tu ver, tu faz o vídeo pra outra pessoa ver, né? É arte, né? Fora a minha família, amigos próximos. E aí foi que eu fiz também, assim, se eu puder dar uma, assim, que deu uma repercussão na minha ilha, foi um programa chamado Surviving the Arctic, para Vice Motherboard, dos Estados Unidos. Passou na HBO também, o mesmo programa. Sou apresentador de como sobreviver no Ártico. E aí eu dou dicas, assim, como tu tá perdido, o que tu pode fazer, como assustar um urso polar, onde achar água, como, né, pegar um animal e como tu cozinhar ele, fazer essas coisas. O Chico, e como que você lida com esse desafio de contar essas histórias tão envolventes, assim, num ambiente que visualmente ele pode parecer, entre aspas, aqui, sempre igual? Cada pessoa tem uma experiência, né? Então o lugar nunca vai ser o mesmo para mim e para ti, por exemplo. Para mim o Ártico é mágico, para outra pessoa é só um branco de repente, é só frio e neve, né? Eu vejo a mudança da luz, um animal passando no negócio, eu vejo beleza naquilo, eu tenho vontade de ligar minha câmera, de filmar, de ver, porque eu acho lindo. Até hoje eu vejo a penumbra, eu fico doido com a penumbra, fica tudo azul, não é noite nem dia, tu fica assim, cara, a primeira vez que eu vi, eu tenho quase a mesma sensação, só que a primeira vez que eu vi eu não entendi o que era. Sim. Eu fiquei assim... Foi uma construção de impacto. Que isso? Que isso? Caraca. Mas hoje eu sei o que é e eu fico ainda impactado. Essa semana aí eu filmei com meu celular, mostrei nos stories, eu falei, cara, que isso, sabe? Tudo azul, assim, 5 horas de azul o céu, assim, que é incrível. A aurora também, sabe? Então... deve ser uma das coisas mais impressionantes que tem também. Tenho muita vontade de ir, espero poder um dia estar aí para fazer. Eu quero falar disso também com você. E como que você lida com esses desafios, tanto físicos quanto emocionais, de viver num ambiente tão extremo assim? Alguma vez você já pensou em desistir? Porque você fala que você seguiu o rio ali, se abriu e foi tomando... suas coisas foram tomando forma. Então, imagino que talvez nem tenha passado pela sua cabeça isso. Nunca. Depois que a minha empresa engrenou ali, isso foi 2013, por ali,
Eu estava tão feliz, sabe? Tão realizado, fazendo o que eu queria e tal. Às vezes ganhava menos grana, às vezes mais. E aqui é tudo muito caro, né? O tombo é maior, né? Tu viver como artista do vídeo, do que for, não é fácil. Não é fácil. Então, tem épocas assim que tu pensa, tá difícil, mas nunca em desistir e fazer outra coisa. E aí, quando eu estava assim, estabilizado, bem, feliz, com a minha empresa assim, bombando e estabilizada, com o contrato assinado com Disney, com mil coisas, veio o Covid. E aí o Covid fechou tudo, fechou as portas, fechou a... Aí também o impacto foi gigante, então. Gigante, porque eu ainda dependia, na maioria dos meus trabalhos, que o povo viesse para o Polo Norte, para o Ártico, para a Antártida, que fossem, mas o que eu fosse também. Porque eu moro num lugar no Ártico, mas eu tenho que me deslocar, fazer mil coisas para... E ali fechou tudo. A própria Ilha de Svalbard fechou. Eu tinha acabado de me mudar de lá. Me mudei no início do Covid. E o budget, a grana para essas produções cortou tudo. Foi do dia para a noite. Então, tu imagina tu ter um contrato, tu receber uma grana alta que vai te sustentar por 2 anos. Sim. E para fazer um projeto, e aí vem o Covid, né? Eu tinha um contrato lá com a Disney, por exemplo, que eles cancelaram. Eles falaram, me ligaram assim, tipo, uns 4, 5 dias antes de chegar do dia do contrato, que eles iam ter que me pagar mesmo não fosse acontecer. Só que aconteceu uns dias antes, então eles me ligaram, estava no contrato, tive que devolver o dinheiro. Fiquei só com uma assinatura de contrato e a minha conta recheada, assim, tu devolve tudo, e aí foi um efeito dominó. Tinha outra que estava para frente, caiu, outra caiu. Eu tinha acabado de comprar uma casa em Lufuta, que é outro lugar. Uhum. Eu me mudei para lá, no meio do mato, no meio do nada. E ali foi um choque, assim, sabe? Então eu disse, cara, ó, vai dar tudo certo. Eu tinha dinheiro guardado, fiquei me sustentando com o dinheiro que eu tinha guardado, mas vai meio que batendo uma incerteza aqui dentro, negócio, mas vai dar certo. E nesse meio tempo, eu pensei, cara, eu tô aqui no meio do mato, sozinho, tal, eu vou fazer mídia social. Você já era casado nessa época? Claro. Você falou sozinho, você e sua família, né, na verdade. Isso, eu, minha mulher e meu cachorro, né? Só tinha um na época, agora tenho 3. Então a gente estava lá no meio do nada, no meio do mato, e eu era muito resistente, assim, com mídia social. Não gostava, sabe? A maioria dos videomakers, eu acho, que quando começou a surgir a mídia social, o pessoal olhou com olhos ruins, assim. Isso não é pra mim, não sei o quê. O cara fica mais esse negócio de querer ter as melhores filmagens, as produções e não sei o quê, quanto, na real, as pessoas estavam querendo a verdade, uma coisa mais palpável. Vida real, isso, uma coisa mais palpável, fácil, rápida, ou não rápida, um YouTube. Sim. Mas real. E aí eu pensei, quer saber de uma coisa, eu vou começar a me empenhar na mídia social, né? E aí foi quando eu fiz, comecei a postar mais direto no YouTube, fiz uma conta do TikTok. Está com mais de 1 milhão de seguidores também, né, lá. No TikTok também.
Fiz o TikTok, e o Instagram eu já tinha, mas eu postava uma fotinha de vez em quando. Sigo faz tempo. Isso, o canal off pedia assim, pô, mídia social é importante, tem que postar, tem que ter e tal. E aí eu também fazia por causa disso, para ser lembrado, o pessoal, né, me contratar pros... Mas isso é a minha cabeça na época. E aí tu vê, o cara deixa as coisas fluir, e aí eu comecei a fazer, e o TikTok meu, ele estourou bem rápido, assim. Eu comecei a postar 3 vídeos por dia, 3 Reels ou TikToks por dia, onde eu contava um pouco da minha vida, o que eu faço, esse é o meu cão, isso aqui, as coisas funcionam assim e tal. Eu lembro de um... Desculpa, eu lembro de um muito marcante, que acho que foi um dos primeiros, assim, não lembro se foi no Instagram, no TikTok, que eu acho que é uma das suas assinaturas, assim. Meu nome é Chico, eu moro no Ártico há X anos. E aí você conta, faz um recortezinho ali. Isso também, imagino que essa curiosidade, um lugar inóspito, também faz as pessoas terem essa curiosidade. E você está falando aí é um pouco de storytelling também, né? Exato, eu quero entrar nessa pergunta agora, falando sobre marketing e estratégia digital, que você trabalha hoje com estratégia de marketing para pensar nesses conteúdos, ou tudo nasce do seu instinto e também da sua vivência como profissional da área? Tem um pouco de tudo, assim, os conteúdos que mais bombam para mim, por exemplo, eu faço um conteúdo que eu penso, vou falar sobre os ursos, vou contar curiosidades, não sei o que, eu não faço pela visualização, eu faço porque eu quero que as pessoas que realmente são interessadas aprendam com isso. Porque tu tem que ter um propósito com o teu conteúdo, né? Concordo, 100%. Então as pessoas têm que aprender. Então, assim, aprender que o Ártico é diferente do Polo Norte. O Polo Norte é um ponto, né? O Polo Norte geográfico é uma coisa, o magnético é outra. E não só falar sobre isso, mostrar, tá lá mostrando, é isso aqui, ó. Né? Então, esses eu planejo, o que eu quero mostrar e tal. E os conteúdos que, assim, explode são conteúdos que eu tô assim, eu tô num dia um pouco triste, um pouco feliz demais, ou eu pego a câmera e conto uma história e mostro, ou eu vejo um sol, uma coisa, cara, olha que loucura que é isso, né? Quando eu tava no Brasil, eu nunca imaginei que isso ia existir. E aí eu pego o telefone e vou ali e mostro, e isso dá uma dimensão maior, assim, porque eu acho que também as pessoas gostam eu acho que as pessoas gostam, elas estão sedentas pela verdade. Sim. Elas estão querendo se identificar com alguma coisa real. Né? Então Então, pode ser uma pergunta, mas eu acho que é mais uma afirmação agora. Então você acredita também que esse conteúdo autêntico e com esse propósito, sem dúvida alguma, é a nova moeda do marketing de influência, vamos falar? Total. Claro que sempre junto com o storytelling, né? Tu tem que ter um storytelling. Tem que ter, assim, tu tem que saber contar, porque quando tu tá em casa, num momento íntimo teu, com o teu telefone, tu quer ver o quê? Tu quer ver o que tu quer ver. Sem dúvida. Tu não quer ver o que os outros querem que tu veja. Tu não quer ver o que eles querem que tu compre, que tu consuma, né? E é isso que falta para muita gente hoje em dia. Eu tenho amigos que são, sei lá, corretor de imóvel, amigo que trabalha com, cara, 1000 tipos de negócios hoje, que eles querem vender um produto. E aí eu vejo que eles vão ali querer mostrar o que eles acham que as pessoas querem ver. Mas eles querem mostrar o que eles querem mostrar. Eles não pensam assim,
eu sempre digo, tu assistiria teu conteúdo? Tu pararia mesmo para lá e, pô, que legal, vou mostrar para alguém. Se a resposta é talvez ou não, tem alguma coisa errada. Então, assim, essa é uma pergunta perfeita, né, para fazer a pessoa pensar realmente claro, no que você está claro. colocando à disposição do público. Então, tu tem que ter um storytelling. Por isso que eu digo, eu sou o Chico, eu moro no Ártico há 13, daqui uns dias vai ser 14 anos, né? Então, ali a pessoa já tem uma noção Do que vem. do que vem, né? Pô, se ele mora no Ártico há 13 anos, o que ele quer me contar? Deixa eu ver mais. Daí o cara vê um pouco mais. Diz, olha, o urso polar, ele vive na calota polar, ele é o urso do mar, ele é diferente do outro urso lá do marrom que a gente vê comendo salmão. Sim. É outra espécie, não tem nada a ver. Ah, e aí a pessoa também te dá uma credibilidade um pouco para a pessoa assistir um pouco mais e dizer, cara, esse cara aí não tá vendo só coisa na internet, ele tá vendo o urso porque eu tô vendo o vídeo dele com o urso atrás, né? Então tem isso e tem a espontaneidade, né? O quanto realmente tu quer passar informação para aquela pessoa. Claro. E Chico, quando vem do coração. Exato. Quando vem do coração é o que conta. E nesses tempos que a gente está vendo, onde a gente vê, na verdade, todo mundo tentando vender algo para alguém, o que você aprendeu ou o que você pode dizer deste momento sobre engajamento, conexão e confiança, assim, exatamente nesses tempos que eu falei, onde todo mundo quer vender tudo a qualquer custo? Se eu te disser assim, ó, se eu chegar, aqui tá o Roberval, olha aqui o meu amigo Roberval, confia nele, ele é bom para tu, pode confiar qualquer coisa nele. Tu vai olhar e vai ficar, tá, tu vai dar um pouco de um aval porque a gente se conhece de repente, mas tu não vai confiar, porque a confiança, não adianta alguém te dizer confia nisso que tu vai confiar. A confiança é um sentimento que é íntimo teu. Sim. É muito íntimo, é teu o sentimento. E esse sentimento, ele vem de identificação, sabe? Quando, por exemplo, eu estou falando aqui contigo, tu é de onde mesmo, Daniel? Eu estou em São Paulo hoje. Mas tu é de onde? Ah, eu sou de São José do Rio Preto, nasci em São José do Rio Preto, cidade no interior de São Paulo. E tu morou lá até que idade? Cara, eu fiquei lá até meus 6 anos, mas até os 23 eu ia praticamente todo ano para lá visitar meus avós, quando eles eram vivos ainda. Então, eu digo, por exemplo, meu amigo Roberval, aí ele diz assim, tu é da onde, Roberval? Pô, cara, eu sou de São José do Rio Preto. Ah, de onde? Da rua tal, vizinho da tua avó. Sim. Vizinho da tua avó. E aí tu já te dá aquele negócio assim, cara, de tipo família, de... Pô, ele fala do mesmo jeito, e aí tal, e aí tu tem aquele sentimento de alguma maneira tu quer confiar, mas tu não confiaria em qualquer um assim de São José do Rio Preto do nada. Mas é que quando tu tá num ambiente estranho, diferente, tu tá lá no meio de São Paulo, tu tá lá no Pará, tu tá aqui no Ártico e tu conhece um cara de lá, tu busca coisas que são parecidas, que são familiares para que tu se sinta seguro. E essa confiança vem um pouco disso também. Esse sentimento da confiança vem da gente buscar coisas familiares para a gente. Então, eu te digo assim, ó, eu quando comecei ali no canal off, eu olho muito dos meus vídeos agora e eu vejo que, cara, eu sem experiência nenhuma na frente da câmera, tentando não ser o Chico grosso lá do interior do Rio Grande do Sul que eu sou,
tentando ser outra pessoa para que não me julguem, para que eu não, sabe, não seja ridicularizado. Não sei, na minha cabeça, na cabeça de todo mundo, quando vai na frente da câmera, fica assim, meu Deus, o que vão pensar de mim? Né? E quando tu entende que as pessoas que não vão gostar de ti, elas não vão gostar de ti. Elas não são da tua vibe. Não adianta. Que você faça, né? Não importa. Quanto mais tu querer agradar esse tipo de gente, mais tu vai mudar a tua essência e tu vai deixar de atrair as pessoas que pensam como tu, que sentem aquela coisa familiar contigo, sabe? Sim. Então, eu entendi que tu tem que ser tu mesmo. Ao momento que tu for assim, tu tirar as máscaras e cara, sou esse aqui, tá? Ninguém é perfeito, ninguém é. You see what you get, né? Tipo, tu vê eu aqui e é isso aí, entendeu? As pessoas me dizem isso na viagem que eu faço para cá, as pessoas vêm e dizem, Chico, eu tô impressionado que tu é exatamente igual como eu vejo no vídeo. Não tem nada diferente. Não são duas pessoas diferentes, né, meu? Não é um personagem, é isso, né? Isso, cara, obrigado. Só que assim, eu não tenho mais tempo, paciência para outra coisa. Cara, eu tô aqui, a vida é tão curta, sabe? A gente tem que ser o que é e mostrar o que é, e as pessoas que gostam de ti por quem tu é de verdade, justamente, tu vai atrair elas. Né? Então é esse é isso que eu penso, é isso que eu descobri, que eu entendi, e que ninguém precisa ter milhões, 50, 100 milhões de seguidores. Sim. Tu precisa atrair as pessoas que realmente acreditam no que tu acredita e gostem do Chico de verdade. É isso. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Ô, Chico, eu quero entrar em dois tópicos aqui, que é falar sobre, óbvio, produção de conteúdo, mas com a parte voltada para tecnologia. Teve algum equipamento que mudou sua vida aí no Ártico, falando de produção audiovisual? Porque quais tecnologias hoje você acha essencial para trabalhar nesse ambiente inóspito? Eu vou te dizer que equipamento, primeiro de tudo, o equipamento tem sempre que servir à história. Né? Então, eu acho que hoje as pessoas entendem mais isso, né? Que equipamento serve à história. Quando eu comecei, eu achava que equipamento era que ia me definir como videomaker, que ia me definir como storyteller. Tem uma frase do... Você também é fotógrafo, imagino, formado, né? Profissional, assim. Sim, sim. Eu estudei fotografia na Pan-Americana, Escola Pan-Americana de Arte e Design aqui em São Paulo também. Sou fotógrafo também, e tem uma frase do Ernest Haas que a câmera... Como que é mesmo? A câmera... Ai, como que é? Deixa eu lembrar. A câmera pouco importa, na verdade. É o que você vê que define. E eu acho que foi isso que você trouxe agora, né? Da questão do equipamento servir a história. Exatamente. O equipamento sempre é uma pirâmide. Eu sempre digo isso. A história está lá em cima. Né? E aí tu tem ali o equipamento para servir aquela história. E bem abaixo. Né? Se o equipamento é muito pesado, eu estou precisando de uma câmera de cinema, eu quero uma câmera de cinema, uma filmagem para contar essa história com uma câmera de cinema. E aquela filmagem eu vou fazer só do topo da montanha, que para contar a história precisa estar do topo da montanha. Às vezes eu não consigo chegar, ou às vezes demora muito tempo para eu chegar lá, montar, não sei o quê. E vai acabar estragando, né? Comprometendo aquela história por conta do equipamento. Sim. Então, o equipamento ele tem que servir a história. Se
única maneira no topo daquela montanha, e é difícil, é perigoso, cara, celular, câmerazinha qualquer, conta a história. As pessoas estão interessadas na história, elas não estão interessadas em pixels, em nada. Sim. Isso é coisa de especialista que conta, que faz comparações de equipamentos, né? Exatamente. Então, mas eu adoro equipamento. Cara... Bom, é seu ganha-pão, praticamente. Você tem que ter, claro... Eu adoro câmera, lente, tudo. E assim, com o frio, antigamente, congelava muito rápido as câmeras. Eu ia fazer essa pergunta. Como que é gravar em menos 40, assim? Teve algum perrengue tech que virou aprendizado para você? Muitos. E tanto que eu conseguia muitos dos trabalhos porque, cara, os caras estavam cansados de, tipo, vem a BBC News, vem a ITV News, vem a Al Jazeera, vem para filmar alguma coisa lá e volta dizendo assim, cara, não deu nada certo, foi um caos, o cara morrendo de dor, daí eles contratam uma empresa que é só tipo um guia que fica ali do teu lado ali, esperando, tá, já filmaram, vamos voltar. E aí eu comecei a conseguir bastante trabalho por causa disso, né, porque eu entregava. Sim. E eu comecei a entregar só com experiência, só com repetindo, erro, dá errado, faz de novo, machuca a mão. Cara, eu congelei câmera assim várias vezes na hora H. E drone, eu quebrei um drone de $20 mil em 1000 pedaços. De um cliente? Meu. Seu? Meu. Fazendo um trabalho para um cliente. Caramba. E drone assim que carrega a câmera de cinema e tal. Esses octacopter enorme da DJI. Então, qual que foi o aprendizado assim dessas coisas? Primeiro, o lítio é líquido, né? A bateria é lítio. Então ele vai congelar vai chegar uma hora que ele vai congelar. E quando ele congela, a câmera vai de 80% de bateria para 10% e para 0%. E as pessoas, descarrega rápido. A câmera não descarrega, a bateria não descarrega. A energia tá lá. Só que o lítio tá congelado. Se tu descongelar aquele lítio, ele volta a 80%. Então, a primeira coisa que eu comecei, eu colocava as baterias numeradas dentro do meu corpo aqui. Deixava elas bem quentinhas do início. Só uma camadinha de lã primeiro, né, que é a base, daí as baterias, daí um blusão de lã, aí o macacão por cima. Elas ficavam quentinhas. Quando eu tinha que começar a filmar, eu tirava no último segundo a bateria. E aí ela... Exatamente. E aí ela durava. Sim. E eu comecei a usar só câmeras que também tem problema de overheating. Câmeras que esquentam, que os caras reclamam. Então na internet eu olhava todos os reviews e os caras dizendo assim, cara, não compra essa câmera que ela esquenta e não sei o que, e era essa que eu ia usar. Olha só. Né? As câmeras que mais tinham problema, eles, resolvemos o problema da câmera. Eu lembro que a Canon tinha a R5 que esquentava, daí fizeram a R5C com um ventilador. Cara, essa do ventilador não dá. Ou tu tem que fechar. Não serve, porque ela vai congelar. Adaptando a sua necessidade ali, né? Exatamente. E o próprio drone no início que eu usava, né, não esse gigante, mas os Phantom, né? Eu comecei com o Phantom 1, né, botando o GoPro nele, Phantom 2, tudo foi todos os drones da DJI. E ele também tinha um problema de esquentar.
Então ele é cheio de aberturas para sugar o ar ali para dentro para não fritar. E eu aprendi que, cara, a bateria fica ali dentro. O que eu vou fazer? Eu comecei a fazer teste. E aí eu comecei a botar silver tape nas entradinhas de ar. Para ele manter a bateria quente, ela não esfriar e não cair e não perder um drone de 20 mil reais de novo. Isso. E aí eu comecei a tocar ali as fitas e começou a dar certo. Só que aí, claro, eu mantia, uma vez que tu ligou, tu não tem como pousar e bababá, quando tá menos 40. Eu tô dizendo assim, o extremo do extremo. Claro. Tu liga e frita, usa, ele vai dar certo. Se tu tirar a bateria no último segundo, botar ali e deixar o drone voando, ele vai funcionar normalmente. Com as entradas de ar bloqueadas. Ô Chico, a gente está falando de equipamento, quero falar de tecnologia, óbvio, uma subcamada aqui. A gente está vivendo num mundo hoje de inteligência artificial generativa incrível. A pergunta é, se você usa já a inteligência artificial no seu fluxo de trabalho criativo, seja como roteiro, edição, legenda, dublagem, e se você acha que isso da inteligência artificial passa a ser um diferencial competitivo para produtores de conteúdo. Total, tem que usar. Eu tô agora usando, na real, antes de falar contigo agora, até ontem de noite, eu fiquei até 3 da manhã estudando. Eu tô fazendo, eu tô trabalhando com o Runway, legal, gerando imagem, e eu não tô gerando imagens de natureza, nada de ursos, de nada disso, nada disso. O que eu tô fazendo é um projeto novo, que ainda está aqui dentro da minha cabeça e eu estou desenvolvendo, que eu tenho o livro para criança. O meu conteúdo... Boa. Então, o meu conteúdo é assim, quando eu falei que eu comecei a receber esse carinho das pessoas que só veio com a internet, que um dia eu desembarquei no aeroporto de Guarulhos, depois do Covid, depois que eu comecei com a internet. E tinha um menininho me olhando, e eu, quem será que ele tá olhando? Quem, né? E aí ele veio e falou, Chico, e chamou a mãe dele, falou, mãe, é o Chico. Olha só. Sabe? E pediu para bater uma foto comigo. Eu fiquei, cara... Nossa, eu fiquei assim... E aí não foi uma vez, foi umas 5 vezes no aeroporto. E aí teve adulto, teve velho, sabe? Pessoal de idade, cara. De idade, assim, tipo, idade do meu pai, 80 anos de idade. Falando, ó, Chico, te assisto e tal. Legal. Isso foi por causa da internet. E aí eu recebi muita mensagem dizendo assim, Chico, olha, eu tenho 70 e poucos anos e o único conteúdo que eu consigo sentar e assistir com o meu neto é o teu. Incrível. Não tem outro conteúdo. Eu não consigo assistir nada que ele assiste. E ele não se interessa em absolutamente nada que eu assisto, que eu consigo assistir, pelo menos. Você se tornou um lugar de união ali. Isso. E aí eu comecei a receber de famílias que assistiam o meu YouTube e diziam, Chico, olha, chegou o horário nosso aqui, a gente se reúne e tal, depois do jantar, liga ali para te assistir com as crianças, porque eles adoram, e a gente adora também e tal. E isso, para mim, foi, cara, olha só, sem intenção, né? Eu tô sendo eu, né? De repente eu virei o tio Chico. Se eu fosse da família deles, né? De repente as crianças iam pensar, pô, o tio Chico tá vindo, que legal, né? Sim. E isso bateu muito na minha cabeça. E eu pensei um dia em fazer algum conteúdo assim para as crianças menores, sabe? Pequenininhas mesmo, assim, tipo... 0 a 5. Exatamente. Até 10, mais ou menos. Até 10 anos.
de 2 a 10, assim que, cara, tem tanta porcaria que eles assistem, e eles passam tanto tempo ali na frente da TV, da internet, e às vezes eles não ganham quase nada, sabe? Tem alguns educativos, mas educam para essa caixa de concreto que é a nossa cidade, sociedade, regras, aquele negócio assim. Totalmente. E eu quero que elas vejam que existe outro mundo. Muito bom, que cara. existe um mundo real que está lá fora, que é tem bicho, o sol, outros o gelo locais. que derrete, que volta. Concordo com você. Eu tenho uma filha de 5 anos, vai fazer 6 em breve aqui, e a gente também é bem restritivo com conteúdo em rede social e TV. Ela assiste pouquíssima TV, celular never, assim, uma vez ou outra que ela pede para jogar um joguinho, sob supervisão também, desenho também, assim, quase nada mesmo. Pessoal, nossa, vocês são duros com a Lari, né, de não deixar ela assistir. Não é duro, é um pouco de cuidado, é isso que você acabou trazendo. Eu ia te fazer perguntas sobre a literatura infantil, acho muito legal o conteúdo, e você está certíssimo, assim, tem muita coisa porcaria por aí, e um conteúdo, bom, isso você já sabe, né, um conteúdo de qualidade, ele viraliza e também educa. E você deixou bem claro aí a mensagem que você quer passar para as crianças, cara. Espero que isso vire um desenho animado em breve aí também. Então, esse é isso que eu estou usando a inteligência artificial. Muito legal, cara. Quem fez o livro, na real, foi assim, ó, eu há muito tempo penso nisso, e eu tenho o Lucas Abreu, que trabalha comigo, ele trabalha comigo nas viagens, planejamento, tudo. E eu e ele, a gente sempre fez um brainstorming de fazer um livro, assim, algo. Só que eu nunca me mexi. Eu disse, cara, será que não é uma prepotência eu me transformar num personagem para criança? Sabe? De repente é uma prepotência minha eu querer virar um negócio para criança. Eu me sentia mal. Me sentia assim, não. Não sou digno disso, não. E aí, ele sem me falar nada, a mulher dele trabalha com muita projeto com criança, tem noção de literatura infantil, muita coisa e tal. E ela disse, cara, eu vou criar, deixa pra mim. E em segredo, ela fez, baseado no que ela conhece aqui, porque ela conhece a minha casa, ela conhece meus cães, ela conhece minha mulher, ela veio aqui já várias vezes, eles vêm todos os anos. Então, ela fez e me mandou, e eu olhei, cara, eu fiquei assim emocionado. E ela falou, cara, isso é bem como, né, vocês estavam pensando, só que assim, para criança que está aprendendo a ler, né, para que, cara, aquele início, tu pega a criança ali no início que está formando a opinião dela, para ver esse mundo encantado que é a natureza, que não é só o Ártico, mas também tem a Amazônia, o mato, tem muita coisa legal. Né, e através do Ártico, para abrir os olhos para a natureza que está perto delas. Sim, sem dúvida. Muito legal, cara. Muito legal. E aí ela fez né? Ela botou as características. Aí a gente trabalhou um pouquinho junto, né? Para ficar mais parecido com as características do Attica e da Ila. Essa é a princesa Aurora. A ideia dela é que, em vez da gente ver a Aurora ela vem como uma fadinha. Vou mostrar aqui, ela vem como uma fadinha, uma luzinha no céu. Ó. Ela vem como uma luzinha e ela se transforma numa princesa. Muito legal. É a princesa Aurora que vem trazer conhecimento, vem trazer
coisas boas da vida, assim, falar sobre lições de vida e coisas assim. Tá à venda já em todos os sites e livrarias online? Tá à venda, tem no meu site ali, Sim, chicomas.com.br, e tá no Amazon também, legal, tem vários legal. sites. Eu vou comprar um pra Lari. Com Ela vai certeza. curtir, ela vai curtir. E é Sim, bem facinho de fadinha. ler e tal. E o que eu tô trabalhando agora nisso é animar isso aí para sair um desenho legal. Cara, vai ficar incrível. Pô, muito sucesso nessa jornada. O Chico, você estava E falando sobre educar as crianças, né? Assim, sim, mostrar o mundo. E a gente tem enfrentado, bom, aquecimento global, né? Vamos falar assim. O que você tem percebido aí do seu lado, com seus próprios olhos, em relação a essas mudanças climáticas na região que você vive? Porque você está quase que num epicentro de gelo, vamos dizer assim. Então, imagino que você tenha visto ou está vivendo alguma coisa aí dentro. eu acho que esse negócio do aquecimento global, primeiro de tudo, é o seguinte, ficou uma coisa muito política, Aham. tá? É muito politizado isso aí. E aí tem gente que hoje, até agora não acredita. Por quê? Porque existe uma pressão na mídia, em tudo, e claro, tem gente ganhando com isso, né? Tem gente, Sem dúvida. né? Mas assim, o que eu vejo? Eu vejo que tá derretendo tudo. Tá derretendo tudo muito rápido. Muito, muito rápido. As geleiras estão desaparecendo rápido. O Polo Norte, né? E eu tô vindo aqui como uma pessoa que, pô, cara, tava lá, né? Vai para lá todo ano e vê as coisas acontecendo. E a população mundial, assim, é 0,00001 que pisaram no Polo Norte geográfico. Sem dúvida. Até alguns anos atrás, existia uma conta de 5.000 pessoas que tinham chego ao Polo Norte geográfico. É muito pouco na história da humanidade. Sim. Né? Mais O grau pessoas 90, chegaram, né? não é? O ponto geográfico é o grau 90, certo? Exatamente. Mais pessoas chegaram no topo do Everest que chegaram no Polo Norte. Cara, que loucura. E a gente vai lá com avião de expedição e barraca e tudo. E aí começou a surgir alguns quebra-gelo que levam o pessoal no verão, que é o que eu vou fazer até nesse verão. É o da Quark Expeditions? Não. São 2 navios no mundo que conseguem chegar lá. Não tem Quark, não tem Não nada. tem a Quark não faz esse passeio para lá? Não. Não? Eu lembro de ter visto alguma coisa deles em algum lugar, por isso que eu perguntei. Isso, a Quark tem na Antártida, tem aqui no Ártico e tal, mas um navio quebra gelo, porque uma vez que tu começa a quebrar o gelo, tu entra para dentro ali, o que acontece é que o vento muda e o que tu quebrou atrás se fecha, Sim. empurra, esmaga o teu barco e tu nunca mais sai dali. Sim, Shackleton. Exatamente. Tu precisa de uma tecnologia alienígena para te conseguir quebrar e sair e tal. E até então só os russos tinham essa tecnologia, que é nuclear. Sim. Isso, é o 50 Years of Victory, o nome do navio. E ele realmente vai, quebra e consegue chegar lá. E aí surgiu esse outro navio francês, que até tem um episódio no Discovery, no Mega Construções, como foi feito esse navio. É um navio muito especial, ele é híbrido, ele tem um motor que puxa, empurra e faz e leva e consegue navegar no gelo. Caraca, e ele se chama Le Commandant Charcot, francês. E bom, então assim, o meu testemunho do que eu vi e o que eu vejo é que
todo ano a gente vai chegando lá e tem mais mar aberto. Até no inverno, assim, porque o Polo Norte ele tem um nascer do Sol por ano, que é no final de março. Então, até final de março é só noite. Até final de março só noite. Então, final de março o Sol aparece. E aí aparece para ficar até setembro. São 6 meses sem Sol, 6 meses com Sol. E lá em abril é o que proporciona a gente poder ficar lá com o gelo mais estável, porque essa época toda sem sol é mais fria, né? O gelo tá mais duro, né? Propício. Isso. E antigamente a gente conseguia pousar lá com o avião, chegar e tal, acontecia de rachar, tudo, mas é movimento do mar. Só que agora, assim, tá, as rachaduras é muito constante. E no verão, por exemplo, a primeira vez que eu fui no verão, era só mar fechado. Tava, claro, é mais fino o gelo, só que fechado de gelo. Hoje em dia é mar aberto, daí tem gelo, daí tem mar aberto, tem muito mar aberto no verão lá. E na primavera, que é a parte, né, que dá para chegar, que é mais fria, tá rachando demais, o gelo tá fraco, o gelo tá diminuindo, né? Antigamente a calota polar ela ia até 70 graus, até lá em, né, isso centenas de anos atrás. E aí a calota polar foi diminuindo, e até, eu digo, 2 décadas atrás ela chegava no paralelo 80, né? Encostava em Svalbard ali. Hoje em dia, para te chegar no calota polar, ela está no 82 graus. Ela já está descolada, ela já está lá para dentro do mar. Caramba. E ela só diminui, ela vai sumir. Vai continuar diminuindo. Você acha que a tecnologia e, sei lá, talvez alguma estratégia, não de marketing, mas uma ação efetiva da sociedade no geral, para além da causa política, poderia colaborar de fato com a causa ambiental? O que você... Com a causa ambiental, sim. Com o derretimento, não. Aí você acha que é comportamento humano mesmo? Não, eu acho que existem ciclos. Como existe a noite e o dia, como existe o verão e o inverno, Svalbard é um lugar onde não nasce árvore, porque tem permafrost e tal, então é só pedra e gelo. Mas dentro do gelo, tu chega na geleira, começa a derreter a geleira, tu tira fósseis, tá cheio de fóssil de árvore lá dentro. Caramba. Então, Svalbard foi uma floresta e vai voltar a ser uma floresta. O ser humano é cíclico também. Sim. O ser humano também é cíclico. Agora tá favorável para que a gente viva. Mais para frente, talvez não. E aí vai surgir outras criaturas, outras formas de vida. Do mesmo jeito que houve outras civilizações no passado. Exatamente. Basicamente isso. Eu acho que o ser humano está destruindo, está poluindo. E as pessoas não entendem quando eu falo isso. Quando eu falo de coração isso, cara, e se eu falar numa plataforma grande, assim, cara, vem amigos da mídia grandes, assim, cara, me ligando, dizendo, Chico, tu tá louco, não fala isso, sabe? Porque a gente tá destruindo, a gente tá poluindo. É óbvio que a gente tá poluindo, é óbvio que a gente está destruindo. Sim. É plástico, é combustão, toda essa poluição, e a gente pode estar acelerando um pouco esse processo. Com certeza. Mas assim, vai acontecer, é inevitável. A Terra não precisa do ser humano. A Terra tem o seu próprio ciclo, a sua própria vida. E se a Terra quiser, ela nos tira daqui. Todo mundo daqui. E continua. A Terra vai continuar, mas a gente não vai continuar. A gente acha que
a gente tem que cuidar da terra porque o ser humano é responsável pela terra. O ser humano não é responsável por nada. É muita petulância do ser humano achar que pode fazer alguma coisa pela terra. A gente pode parar de sujar, parar de poluir, diminuir tudo para que a gente possa curtir esse tempo que nos foi dado aqui melhor. Ganhar uma sobrevida, quase. Ganhar uma sobrevida, exatamente. Só que não tem como parar. Cara, é legal você trazer esse testemunho, porque é realmente um testemunho de uma pessoa que está vivendo aí, vendo isso acontecer, e imagino que ao longo desses 13 anos você deva ter, talvez, aí nos seus arquivos, comparativos de foto de antes e depois, tipo assim, né? Bom, cara, espero que a gente ganhe uma sobrevida aí também. Chico, a gente está chegando aqui no final, quero te agradecer super. Eu tenho mais 2 perguntas para você, que é: o que você diria hoje para o Chico que estava começando essa jornada no gelo lá atrás, ou ainda se você tivesse que deixar um recado para alguém que está começando uma carreira ou que tivesse um sonho similar ao seu, assim, o que você diria? Relacionado à carreira, cara, não perde teu tempo. Faz uma coisa com propósito para ti e para as outras pessoas. Por que tu quer ser lembrado? Sabe? Tu quer ser lembrado por uma pessoa, por exemplo, tem gente que sonha em ser youtuber. Aí faz qualquer coisa por causa de um clique, de um like. Uhum. Só que quando tu faz o conteúdo para um clique, para um like, tu tá naquele instante dando um pouco de entretenimento para aquela pessoa, e tu tá dando causando a dopamina, né? Sim. Naquela pessoa. Naquele momento. Depois que ela desligar e depois que tu se for, ela já nem lembra mais o que era teu conteúdo. Ela já nem lembra mais sobre o que tu estava falando. Justo. Agora, quando tu fizer alguma coisa com propósito, e quando tu fizer para as pessoas isso, tu vai escutar histórias que eu já escutei, de pessoas dizendo assim: olha, cara, eu escutei não sei onde que isso é assim e tal coisa é assado, e que o planeta não sei o que, e os ursos não sei o que. E daí no final a gente foi descobrir que era meu conteúdo. Então a pessoa não precisa lembrar exatamente de mim, entendeu? Mas ela precisa lembrar, ela precisa tirar alguma coisa para ela, para a vida. Aprendizado. Sabe? Isso, então o teu caminho está traçado, só aprende a seguir ele, não tenta forçar nada. A gente é o que é. A gente é o que é. Você falou bastante disso. Forçar não vai te levar a lugar nenhum. Boa. E lembrar também que existe o mundo real e o mundo de mentira. E o mundo de mentira é o sistema. O mundo de mentira é uma bolha. A bolha que a gente vive dentro da cidade grande, da sociedade, ela não está de acordo com a natureza humana. Não, a gente não foi feito para ficar na frente de uma tela do computador 24 horas. A gente não foi feito para comer essas comidas multiprocessadas. Né? A gente foi feito para caminhar, para respirar ar puro, para decidir: será que eu vou por aqui, será que eu vou por lá? Porque isso vai liberar todos os hormônios que a gente tem no nosso corpo, que precisam. DNA primitivo, né? DNA primitivo. Todos os químicos que precisam ser liberados no teu corpo. Muito bom. Adrenalina é um deles. Muito bom, concordo também. Cara, minha última pergunta eu deixo para todos os convidados, mas eu acho que você começou a responder ela agora. O que é sucesso para você, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Assim? Eu acho que o sucesso é tu ir atrás do que
tu decidiu ir atrás na vida. Porque se tu decidiu que tu queria, o sucesso para ti é ter a tua casa própria, o dia que tu tem a tua casa própria, tu fica assim, ó, tá, e daí? Que vem Era depois? isso? Era isso? Então, tu predeterminar uma coisa que tu quer na tua vida, com propósito, e tu todo dia de manhã acordar e ir atrás disso, isso é o sucesso. É o processo, é tu tá indo atrás, cara. Eu só as minhas coisinhas aqui, é o site, é fazer as viagens, é trazer o povo aqui, é estar criando um negócio novo agora com um desenho animado. Isso me dá a energia de levantar da minha cama e fazer uma coisa. E eu agora, mais velho, eu entendo que é essa a curtição do processo. Curtir o processo. Porque o momento que está pronto, tu vai ter que partir para a próxima, porque aquilo ali, quando tá pronto, não vai te preencher de uma maneira que, agora eu tô feliz, vou ficar feliz pro resto da vida. Não, vai vir outra coisa. Vai vir outra coisa. Então, é o clichê de dizer o momento presente, mas é o momento presente. É aprender a dar valor para as coisas pequenas do processo que a gente predeterminou pra gente mesmo. Cara, incrível, incrível. Chico, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no podcast, pelo seu tempo, disponibilidade mesmo, essa abertura foi um contato super fácil, super rápido, eu agradeço de coração. Continuo desejando aí muito sucesso para os seus projetos, ainda vou aí no Ártico te visitar, com certeza, tem um sonho que a gente tem, eu e minha esposa, de também conhecer o Ártico, vamos planejar isso para o futuro. Sucesso para o desenho, obrigado pela presença, a gente se vê e se fala. Obrigadão, cara. Muito obrigado pelo espaço, Daniel, valeu galera por assistir, tenha um ótimo ano, repleto de coisa boa, vamos pensar coisa boa, fazer coisa boa e transformar tudo ao nosso redor. Valeu. Obrigado. Valeu, Chico, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, galera. Esse foi o Chico Matos, que mora aí no Ártico há 13 anos. Imagina viver no Ártico, que incrível, que não deve ser. A gente viu o lado bom, mas com certeza ele passou vários desafios ali. E eu acho que ele falou isso aqui, né? Passou os desafios e foi ficando e crescendo e se desenvolvendo. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Muito obrigado pela audiência, espero vocês seguindo aí o YouTube, o Instagram, a newsletter ali no LinkedIn, no Spotify. E quero deixar de novo aqueles 2 convites incríveis, que é o primeiro, conhecer meu e-book sobre criatividade, que é a Atitude Criativa, baseado no livro O Ato Criativo, do Rick Rubin. E também conhecer o projeto do Marketing Estoico, www.marketingestoico.com.br, no Instagram, @Marketing Estoico. Segue a gente lá. O Marketing Estoico é integrando filosofia antiga às estratégias modernas. Como que o estoicismo pode ajudar a gente a ter um marketing mais humano, mais centrado no que você pode controlar, óbvio, baseando-se em dados, claro, dados está aí para nos ajudar, mas como também controlar e focar no que a gente precisa efetivamente. Acesse o site, dá uma olhada, tenho certeza que vocês vão gostar. Esse livro sai ainda em 2025. Obrigado, valeu, até a próxima, um abraço, tchau!